Quando ele disse que ia entrar com um pedido de divórcio hoje, senti como se o mundo tivesse parado. 4 anos de casamento, dezenas de brigas, centenas de noites em silêncio, e agora ele estava ali, na nossa sala, dizendo que não aguentava mais. O pior de tudo, eu sabia que ele tinha razão sobre algumas coisas, mas também sabia que ele estava fugindo da verdade sobre si mesmo. Meu nome é Ana, tenho 32 anos, e até hoje, de manhã, eu acreditava que ainda havia salvação para o meu casamento. Sou uma mulher que sempre lutou por tudo na vida. Menos cresci numa família simples. Trabalhei desde cedo para conquistar minha independência. E quando conheci Rafael, pensei que finalmente havia encontrado alguém que me completaria. Ele era carinhoso, me fazia rir, me trouxe flores durante nosso namoro. Me apoiou quando perdi meu emprego. Mas havia algo que eu não sabia sobre ele: o ciúme doentio que carregava por causa do meu passado. Conheci Rafael numa cafeteria em São Paulo, numa tarde chuvosa de segunda-feira. Eu estava lendo um livro sobre desenvolvimento pessoal, tentando me reconstruir depois de um período difícil na minha vida. Ele se aproximou gentilmente, comentou sobre o livro e conversamos por horas. Era formado em engenharia, trabalhava numa multinacional, tinha sonhos e ambições. Seus olhos brilhavam quando falava sobre o futuro que queria construir. Nunca imaginei que esses mesmos olhos um dia me olhariam com tanto desprezo. Antes de continuar, comente de que cidade está vendo esse vídeo. Curta e compartilhe esse vídeo com alguém. Tudo começou a desmoronar quando ele descobriu que eu havia namorado alguém antes dele. Parece ridículo, não é? Mas Rafael desenvolveu o que os psicólogos chamam de ciúme retroativo ou toque de relacionamento. Ele começou a me questionar obsessivamente sobre meu ex-namorado, alguém com quem não falo há mais de 8 anos. Era uma tortura constante. Onde vocês se encontravam? O que vocês faziam juntos? Você ainda pensa nele? Cada pergunta era como uma punhalada no meu coração, porque eu o amava profundamente e não conseguia entender por que meu passado o machucava tanto. As perguntas começaram sutis e quase como curiosidade natural, mas logo se transformaram em interrogatórios. Rafael queria saber detalhes íntimos, lugares específicos onde eu havia estado, datas exatas, até mesmo as roupas que eu usava. Começou a associar qualquer coisa do cotidiano ao meu relacionamento anterior. Uma música no rádio, um restaurante que passávamos na rua, até mesmo a cor de uma camiseta podia desencadear uma crise. A situação ficou insustentável quando começamos a ter episódios bizarros. Estávamos assistindo televisão e aparecia um personagem com o mesmo nome do meu ex menos Rafael. Explodia de raiva. No nosso aniversário de casamento, fomos a um show e alguém subiu no palco usando uma camisa do mesmo time que meu ex torcia. Rafael quis sair imediatamente. Brigamos no meio da multidão e nossa data especial virou um pesadelo. Cada vez que ele tinha uma crise, sua energia mudava completamente. Do homem doce e amoroso que eu conhecia, ele se transformava em alguém frio, distante, que me tratava como se eu fosse uma inimiga. Houve uma ocasião em que estávamos no supermercado e eu comentei sobre um produto que costumava comprar. Rafael imediatamente perguntou se eu comprava aquilo para meu ex, se havíamos cozinhado juntos com aquele ingrediente. Ali mesmo, entre as prateleiras de um supermercado comum, nossa vida conjugal se despedaçava em mais um pedaço. Antes de continuar, se inscreva no canal e deixe seu like. Eu tentei ser compreensiva, pesquisei sobre a condição dele, li artigos, assisti vídeos, conversei com psicólogos, descobri que o toque de relacionamento é uma condição real que causa sofrimento genuíno para quem tem, mas que também destrói quem está ao lado. Comecei a sugerir terapia, medicação, qualquer coisa que pudesse nos ajudar. Mas Rafael se recusava a admitir que tinha um problema. Para ele, eu é que era o problema por ter tido um passado. Comecei a desenvolver ansiedade, andava pisando em ovos,
Nunca sabia quando a próxima crise viria. Passei noites inteiras pesquisando formas de ajudá-lo, li dezenas de relatos de pessoas na mesma situação, encontrei grupos de apoio online. Descobri que não estava sozinha, menos existem milhares de pessoas vivendo esse pesadelo silencioso. Aprendi termos como ruminação mental, pensamentos intrusivos e evitação compulsiva. Mas todo o conhecimento do mundo não adiantava se Rafael não reconhecesse que precisava de ajuda. Curta o vídeo e comente o que está achando da história. Por meses, tentei ser a esposa perfeita. Evitava qualquer assunto que pudesse gerar uma crise. Mudei meus hábitos, até parei de falar com alguns amigos para não criar mais conflitos. Mas nada funcionava. A cada pequena melhora, vinha uma recaída pior. Rafael começou a me culpar por sua infelicidade, dizendo que eu havia destruído nossa relação ao trazer bagagem para o casamento. Eu me sentia culpada por algo que havia acontecido anos antes de eu sequer conhecê-lo. Parei de usar certas roupas porque elas lembravam meu ex. Mudei meu corte de cabelo porque Rafael disse que preferia assim. Deixei de frequentar lugares que poderiam despertar suas crises. Aos poucos, fui perdendo minha identidade, me tornando uma versão menor de mim mesma. Meus amigos começaram a notar mudanças no meu comportamento, mas eu sempre inventava desculpas. Como explicar que meu marido tinha ciúmes de alguém que nem existia mais na minha vida? Antes de continuar, dê o like e comente o que faria nessa situação. O ponto de ruptura chegou no último fim de semana. Era nosso aniversário de casamento e eu havia planejado uma noite especial. Reservei o restaurante onde tivemos nosso primeiro encontro. Comprei uma roupa nova, escrevi uma carta falando sobre nossos sonhos. Mas durante o jantar, Rafael teve uma nova crise. Começou a fazer as mesmas perguntas de sempre, com o mesmo tom acusatório. Dessa vez, algo dentro de mim quebrou. Percebi que não importava o quanto eu me esforçasse, ele nunca conseguiria superar isso sozinho. Pedi para ele buscar ajuda profissional e sua resposta foi explosiva. Brigamos na frente de outras pessoas, ele me humilhou e nossa noite especial virou mais um trauma. O garçom nos olhava constrangido. Outras mesas começaram a prestar atenção na nossa discussão. Rafael levantou da mesa, jogou o guardanapo sobre o prato e saiu me deixando sozinha. Sentei ali, rodeada de casais felizes comemorando, e chorei, silenciosamente. Naquela noite, percebi que nossa história de amor havia se tornado uma tragédia. Ontem, quando ele me perguntou se eu estava pronta para voltar a ser amorosa, algo clicou na minha mente. Não era sobre eu estar pronta menos. Era sobre ele, finalmente, reconhecer que precisava de ajuda. Disse a ele que não podia mais continuar andando em ovos, que precisávamos de espaço para que ele buscasse tratamento. Sua reação foi ainda mais agressiva do que eu esperava. Ele me acusou de não querer resolver nossos problemas e de estar procurando desculpas para sair do casamento. Foi então que entendi que Rafael havia criado uma narrativa onde eu era sempre a vilã, onde qualquer problema era culpa minha. Ele havia me transformado no bode expiatório para sua própria incapacidade de lidar com seus demons internos. A conversa durou horas, em círculos intermináveis, sempre chegando ao mesmo lugar. Eu era o problema, meu passado era o problema. E se eu realmente o amasse, encontraria uma forma de consertar isso. Esta manhã, depois de mais uma noite dormindo em quartos separados, Rafael me disse que ia consultar um advogado. Suas palavras foram como uma bomba. Não vou ficar casado com alguém que não consegue resolver problemas simples. Isso é ridículo. Percebi naquele momento que ele havia transformado sua condição mental numa guerra contra mim e que eu havia me tornado o inimigo a ser derrotado, não a esposa a ser amada. Ele se vestiu metodicamente, como se fosse para mais um dia normal de trabalho. Mas suas palavras tinham acabado de destroçar nossa vida conjugal. Observei cada movimento dele, menos a forma como amarrou os sapatos, como ajeitou a gravata, como evitou meu olhar no espelho do corredor. Era o mesmo homem que um dia me prometeu amor eterno, mas agora parecia um estranho compartilhando a mesma casa. Quando ele saiu de casa para jogar golfe,
um novo hobby que havia adotado para fugir de nossos problemas. Fiz algo que jamais imaginei. Mexi nas coisas dele, não para violá-lo, mas porque estava desesperada para entender o que estava acontecendo. Precisava de espaço mental para processar tudo, e sua recusa em me dar esse espaço havia se tornado insuportável. Quando ele voltou e encontrou suas coisas organizadas de forma diferente, explodiu novamente. O que eu fiz foi simples. Reorganizei suas gavetas, dobrei suas camisas de forma diferente, coloquei seus documentos em ordem, não joguei nada fora, não quebrei nada, apenas tentei criar um ambiente mais organizado para que pudéssemos pensar com clareza. Mas para Rafael, qualquer mudança era uma violação, qualquer tentativa de transformação era uma ameaça. Ele havia se acomodado no caos, e minha busca por ordem o irritava profundamente. A conversa que tivemos quando ele voltou do golfe foi devastadora. Ele estava furioso porque eu havia mexido em suas coisas e se recusava a entender que eu só precisava de um pouco de espaço para pensar. Quando eu disse que não queria o divórcio, mas sim uma pausa para resolvermos nossos problemas, ele respondeu com uma frieza que me gelou: "Você já teve espaço suficiente. Uma semana de espaço. Eu vou me mudar." Naquele momento, percebi que ele havia decidido que eu era o problema e que nossa separação seria a solução mais fácil do que enfrentar seus demônios internos. Suas palavras foram calculadas, frias, como se ele tivesse ensaiado essa conversa durante o jogo de golfe. Não havia espaço para negociação. Não havia abertura para diálogo. Rafael havia tomado uma decisão unilateral sobre nosso futuro, e eu era apenas uma espectadora da destruição do meu próprio casamento. Durante estes 4 anos, aprendi que o amor sozinho não cura traumas não resolvidos, que a compaixão tem limites quando a outra pessoa se recusa a buscar ajuda, que eu não posso salvar ninguém que não quer ser salvo. Rafael me ensinou sobre o amor verdadeiro durante nosso namoro, mas também me ensinou sobre os limites do amor durante nosso casamento. Percebi que havia me perdido tentando ser perfeita para alguém que estava lutando contra fantasmas do passado, menos meu passado. Houve momentos em que questionei minha própria sanidade. Será que eu estava sendo injusta? Será que deveria simplesmente aceitar que algumas pessoas precisam de mais paciência? Mas com o tempo, entendi que paciência sem limites se torna masoquismo emocional, que compreensão sem reciprocidade se torna autodestruição. Aprendi que o amor saudável exige 2 pessoas dispostas a crescer, não uma pessoa tentando carregar o peso de 2. O momento mais doloroso foi quando entendi que o homem que eu amava estava sofrendo, mas que seu sofrimento havia se tornado tóxico para ambos. Não havia vilão nessa história, menos apenas 2 pessoas que se amavam, mas uma delas estava presa numa prisão mental que se recusava a abrir. Pensei nas vezes em que ele me trouxe flores, nas risadas que compartilhamos, no apoio que me deu em momentos difíceis. Esse era o verdadeiro Rafael, mas o Tolk havia sequestrado a pessoa que eu amava. Lembrei de como ele cuidou de mim quando tive gripe, como me abraçou quando chorei pela morte da minha avó, como comemorou comigo quando consegui minha promoção no trabalho. Esses momentos foram reais, assim como nosso amor foi real. Mas a doença mental dele havia criado uma outra versão de Rafael, uma versão que via inimigos onde deveria ver aliados, ameaças onde deveria ver amor. Antes de continuar, se inscreva no canal e deixe seu like. Hoje, pela primeira vez em meses, sinto uma estranha paz. Não é alívio, é uma mistura de dor e clareza. Percebi que ao aceitar sua decisão de se divorciar, estou finalmente parando de lutar contra algo que está além do meu controle. Durante anos, assumi a responsabilidade pela felicidade de Rafael, tentando compensar um passado pelo qual não deveria me sentir culpada. Agora entendo que cada pessoa precisa enfrentar seus próprios demônios.
Estou sentada aqui, na sala que decoramos juntos, cercada por memórias de tempos melhores, e pela primeira vez, não sinto o peso da culpa nos meus ombros. Não sou responsável pela doença mental de Rafael, assim como não sou responsável por curá-la. Posso oferecer amor, apoio e compreensão, mas não posso forçar alguém a buscar ajuda quando essa pessoa se recusa a admitir que precisa. Enquanto escrevo isso, ainda não sinto raiva ou tristeza intensa, menos apenas um entorpecimento que talvez seja meu mecanismo de defesa. Talvez seja porque, no fundo, uma parte de mim sempre soube que chegaríamos a este ponto. O toque de Rafael não era algo que eu pudesse curar com amor, paciência ou compreensão. Era algo que ele precisava enfrentar com ajuda profissional, e sua recusa em buscar essa ajuda tornou nossa separação inevitável. Olho pela janela e vejo casais caminhando na rua, segurando as mãos, rindo juntos. Há poucos meses, isso me causaria uma dor profunda, uma inveja amarga. Hoje, sinto uma esperança sutil de que um dia eu também possa ser feliz assim novamente. Não com Rafael menos, nossa história chegou ao fim, mas talvez com alguém que esteja disposto a enfrentar seus problemas ao invés de culpar os outros por eles. Por 4 anos, mantive nossos problemas em segredo porque o amava e não queria que nossa família e amigos pensassem mal dele. Mas agora percebo que esse silêncio também me isolou, me privou do apoio que eu precisava. Decidi conversar com minha mãe sobre tudo isso. É hora de parar de carregar esse peso sozinha. É hora de lembrar que mereço um relacionamento onde posso ser amada pelo que sou, não punida pelo que fui. Minha mãe sempre perguntava por que eu parecia tão cansado ultimamente. Por que havia perdido peso? Por que meus olhos não brilhavam mais como antes? Eu sempre inventava desculpas. Trabalho estressante, problemas menores, coisas normais de casamento. Agora é hora de falar a verdade. É hora de admitir que preciso de ajuda para reconstruir minha vida, minha autoestima, minha capacidade de confiar no amor novamente. A verdade é que nunca estive mais apaixonada por alguém na minha vida. Rafael me fez descobrir tipos de amor que eu não sabia que existiam. Mas também aprendi que o amor não é suficiente quando uma das pessoas não está disposta a lutar pelos próprios problemas. Não é sobre desistir, é sobre reconhecer quando você fez tudo o que podia e a mudança precisa vir da outra pessoa. Às vezes, amar alguém significa aceitar que você não pode salvá-lo. Durante nosso namoro, Rafael me mostrou como era ser completamente aceita por alguém. Ele amava minha risada alta, minha tendência a chorar em filmes românticos, minha mania de organizar tudo por cores. Mas o casamento trouxe à tona inseguranças que ele havia escondido, dímãs que ele se recusava a enfrentar. O homem que um dia disse que me amava, exatamente como eu era, passou anos tentando me transformar numa versão segura de mim mesma, uma versão sem passado, sem história, sem vida anterior ao nosso encontro. Esta história não é sobre vingança ou sobre quem está certo ou errado. É sobre duas pessoas que se amavam, mas que não conseguiram superar juntas os obstáculos que a vida colocou em seu caminho. É sobre aceitar que alguns problemas são maiores que o amor e que reconhecer isso não torna ninguém fraco, torna apenas humano. Às vezes, a maior prova de amor é saber quando deixar ir. Se você está passando por algo parecido, saiba que não está sozinho. Existem pessoas que entendem sua dor, profissionais que podem ajudar e, principalmente, você não é responsável pela felicidade de outra pessoa quando essa pessoa se recusa a buscar sua própria cura. O amor verdadeiro inclui amor próprio. E às vezes proteger a si mesmo é o ato mais amoroso que você pode fazer.